salve, meus amigos da espiritualidade, tanto aqueles que a gente vê, quanto aqueles que a gente não vê. Sejam muito bem-vindos a esse canal Conexão Espírita. Quem vos fala é o Renato. Eu sou a Vânia. Estamos aqui mais uma quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, mediante ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, para gravar mais uma prática do Evangelho no lar. E para começarmos bem, precisamos daquela ajudinha. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e ative o sininho, que aí você vai receber todas as notificações de toda a movimentação que está sendo feita em nosso canal. Tá certo? E para você que já nos acompanha, para você que está chegando agora, separe aí, antes de começar o Evangelho, o seu recipiente com água, pode ser um copo, uma garrafinha, aquilo que mais lhe agradar. Aberto, fechado. O importante é que esteja na temperatura ambiente, ok? Para que durante o Evangelho e no final, durante a nossa prece, os seus pedidos sejam atendidos e a espiritualidade coloque ali tudo aquilo que você esteja necessitando para passar pelas turbulações dos nossos dias, que sempre, nos tiram o sono, nos tiram o sossego, às vezes nos tira a alegria, tá? Mas é importante você ter fé e fazer a sua parte, colaborar também, ser um bom menino, uma boa menina, tá? E se você quiser enviar vibrações positivas, orações para os seus entes queridos, você pode, se o seu ente estiver encarnado, deixar anotado, pode ser aí nos comentários ou num pedacinho de papel, o nome desse seu ente querido e o endereço. Se ele estiver hospitalizado, você pode colocar o endereço do hospital. Só lembrando que se você for colocar aí nos comentários, não coloque o endereço, deixe a vibração desse endereço aí nos seus pensamentos, tá? É melhor ficar em off. Agora, se o seu ente querido já tiver partido para o plano espiritual, você pode deixar o nome dele e a data do desencarne, que aí a espiritualidade vai levar suas orações até o espírito desse seu ente querido para poder ajudá-lo e ele receber também essas orações e essas vibrações. Qual é o intuito? Já falamos, nós vamos recapitular para quem está chegando agora no canal. Quando você deixa o nome anotado, endereço, tudo num papel, por quê? Dependendo da pessoa, do ente querido que desencarnou, a gente normal, não fica com aquele pensamento 24 horas daquela pessoa. E às vezes o espírito ele vai buscar nesse papel, entendeu? Já para a internet, comentários no YouTube, Facebook, Instagram, o que legal é, quando você coloca o nome lá, dá a entender que está precisando de oração, dependente se está encarnado ou não. E aí, a nossa comunidade, os nossos inscritos, os nossos seguidores, vão fazer uma corrente do bem. Estado de oração. Isso, em estado de oração. Então, esse é o intuito só, tá certo? Então, pela internet, só o nome, tá? Que é para oração, independente de encarnado ou desencarnado. Já, papelzinho, em algum lugar perto aí, na sua residência, você mentalizando, é pro espírito, vamos dizer assim, ele tem um monte de coisa para fazer. Ele esqueceu o nome, ele vai lá e vê, porque às vezes você não vai estar com aquele pensamento e ele não vai conseguir identificar o que você está querendo, tá certo? As pessoas vibrando e orando, maior vai ser a corrente de oração e mais bonita fica. Com certeza. Sem mais delongas, vamos para o Evangelho. E assim, vamos fechando nossos olhos, acalmando nossa mente, tranquilizando o nosso coração, deixando que toda espiritualidade amiga que aqui se encontra preparar o ambiente para que possamos nos concentrar, nos harmonizar no estudo da palavra do Senhor. Palavra esta que buscamos galgar mais um degrau rumo à nossa reforma íntima. E assim serenos, vamos agradecendo a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos novamente em nossa casa, reunidos para estudar sua palavra. E pedir, Pai, fale conosco. Mas não só aquilo que vai nos agradar ouvir, mas sim aquilo que estamos precisando ouvir. E que nos tire do conforto das mesmices e nos coloque no confronto das mudanças. E que possa nos usar como um canal de bênção em nome de Jesus.
também pedimos ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando, que conduza da melhor forma o entendimento da palavra. E se tiver aqui, ou aí, algum irmãozinho que esteja perdido e procurando respostas, que permita ser ajudado. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Pai, de todos os males, hoje e sempre. Para dar início ao nosso evangelho de hoje, vamos abrir aqui o livrinho Sinal Verde e ver o que ele tem a nos dizer. O tema é ver e ouvir. A visão e a audição devem ser educadas, tanto quanto as palavras e as maneiras. Em visita ao lar de alguém, aprendamos a agradecer o carinho de acolhimento sem nos determos em possíveis desarranjos do ambiente. Se ouvirmos alguma frase imperfeitamente burilada da voz de pessoa amiga, apreciamos a intenção e o sentimento na elevação em que se articula, sem anotar-lhe o desalinho gramatical. Veja com bondade e ouça com lógica. Saibamos ver os quadros que nos cercam, sejam eles quais forem, sem sombra de malícia a tisnar-nos o pensamento. Registrando as anedotas inconvenientes em torno de acontecimentos e pessoas, tenhamos suficiente coragem de acomodá-las no arquivo do silêncio. Toda impressão negativa ou maldosa que se transmite aos amigos em forma de confidência é o mesmo que propinar-lhes veneno através dos ouvidos. Em qualquer circunstância, é preciso não esquecer que podemos ver e ouvir para compreender e auxiliar. Bom, a leitura, vocês já sabem que a gente faz um resumo para não ficar muito extenso. Então, para você que posteriormente quiser ler, ela está no capítulo 17 e nós vamos ler o item 11, que é cuidar do corpo e do espírito. Será que a perfeição moral consiste na martirização do corpo? Para resolver essa questão, apoio-me nos princípios elementares e começo por demonstrar a necessidade de cuidar do corpo, que conforme esteja sadio ou doente, influi de uma maneira muito importante sobre a alma, que é considerada prisioneira da carne. Para que ela vibre, se movimente e até mesmo conceba as ilusões de liberdade, o corpo deve estar são, disposto e vigoroso. Não castigueis vosso corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, e das quais é tão responsável quanto um cavalo mal guiado o é pelos acidentes que causa. Para começar, vamos começar confundindo? O que somos? Um corpo que tem um espírito? Ou somos um espírito que tem um corpo? Vou deixar essa pergunta no ar e quero almejar que ao final do nosso evangelho você tire suas próprias conclusões, tá certo? Foi falado aí de corpo, alma, espírito. Uma coisa bem rebuscada. O que é o espírito, que é o corpo, que é a alma? Corpo, essa vestimenta aqui que a gente utiliza. O espírito é o que somos. A alma, bem rebuscado. A alma, ela se forma quando há a junção do corpo e espírito. Aí se forma a alma, certo? Só que tem gente que confunde que achando que alma e espírito é a mesma coisa. Não é. Tá certo? A alma só se concretiza, se podemos assim dizer, quando tem a junção espírito e corpo. Tá certo? Quer saber mais? Vai estudar. É isso. Né? Não é isso?
A espiritualidade fala para nós estudar, nós fala para você estudar também, tá certo? Vamos lá pro tema. Vamos começar. Um exemplo. Um marinheiro. Um marinheiro é o nosso espírito. Simbologia, hein? Um barco é o nosso corpo, nossa veste carnal. O mar, nossa vida aqui nesse plano, onde vai haver turbulência, temporais, vai haver calmaria. Só que a partir do momento que esse espírito decide, como um acordo lá no plano espiritual, permissão de Deus, embarcar nessa jornada, ele tem que se preocupar com os cuidados com o navio. Ele vai ter que se preocupar com os cuidados com o casco, com a vela, com o leme, com as cordas que fazem parte do navio. Porque senão, na primeira tempestade, na primeira onda mais forte, esse barco vai afundar. E não vai adiantar nada ele falar assim: ah, mas eu me preparei tanto, eu sabia o que eu ia enfrentar, eu combati meus medos para poder vir estar nessa jornada. Mas não adianta. O que adiantou? É o que somos. O espírito, ele se prepara um bom tempo para vir aqui nesse plano aqui, nesse plano matéria. E aí é emprestado uma veste carnal, uma ferramenta, um veículo que vai nos ajudar a sobrepor todas as adversidades, nos ajudar nas nossas provas e expiações, o que foi acordado, vai nos ajudar também no aprendizado, na nossa reforma íntima. Só que muitas das vezes a gente não se preocupa com essa ferramenta, ou se preocupa muito com essa ferramenta e esquece do espírito que você é, das virtudes que você precisa agregar ao seu espírito, na moralidade. Então tem que haver equilíbrio, corpo e espírito. Não podemos também focar na melhora exacerbada, contínua do corpo apenas, que provavelmente aí vai se tornar uma vaidade, um orgulho, e aí o espírito, as virtudes desse espírito ficará de lado. E também não podemos também focar nas questões morais e esquecer do corpo, comendo um monte de porcaria, fumando, bebidas alcoólicas, droga, doce, e aí por diante. Remédios para dormir. Aí é uma infinidade. E vou contar uma coisa para você que está aí bebendo, gosta de fumar gosta de uma erva, gosta de um docinho. Não estou falando que é errado comer doce, não. Você não vai para um brau porque comeu um pacote de bolacha ou porque foi no McDonald's, não. Só que é o exagero. E todo esse grupo, quando chega na espiritualidade, quando você desencarna, você é visto como um suicida. Um suicida indireto. É o que aconteceu com o André Luiz. Sabe o André Luiz, lá do filme Nosso Lar? Ele era um espírito evoluído. Só que ele falhou. Bebidas, fumava,
bagunça aí nas noites. E aí desenvolveu um câncer. Ficou 6 anos no umbral. Só 6 anos. E lá foi identificado como suicida. E ele negava, não, me matei. Matou. Você fez mau uso do seu corpo. Acho que equilíbrio é, no caso de hoje, a palavra-chave. Tudo em excesso faz mal, mas também a falta de também causa grandes problemas. Então a gente tem que achar um meio termo. A gente tem que equilibrar essa balança para que a gente consiga mesclar, dosar na medida certa os cuidados para com o corpo, os cuidados para com o nosso espírito. Como o Renato associou no início do vídeo, se você tem o barco, que é o seu corpo, você tem o marinheiro, né, que é o espírito. Se o barco ele está com o casco rachado, se ele não está nas suas devidas condições, dificilmente ele vai conseguir atravessar esse mar e chegar no seu destino final. Porque as turbulências causadas durante essa navegação, que ora o mar está calmo, ora o mar está revolto, está agitado, vai fazer com que esse barco não consiga passar por essas tormentas, por esses obstáculos. Um mínimo rachadinho, tempestade batendo, a força do mar, a força da onda, vai tornando esse rachado cada vez maior. Até que vai chegar uma hora que vai começar a entrar grandes quantidades de água. E esse barco pode vir a afundar. Então, o corpo precisa estar em perfeito estado. O afundar é o desencarne. O afundar é o desencarne. Pode ser o começo, o rachadinho lá, quando começa a entrar aquele pouquinho de água. Pode ser a depressão, pode ser a irritação, Colesterol pode ser alto. uma dorzinha de cabeça aqui, né? Um colesterol alto, uma pressãozinha alta. E esse rachado vai aumentando e vai se tornando em algo muito mais sério. E as consequências também podem ser muito maiores. Só que da mesma forma que o barco ele tem que estar em boas condições, o marinheiro também precisa estar alinhado. Não adianta nada eu estar com aquele barco maravilhoso, novinho, lindo, tudo ali nos conformes, mas o marinheiro não se preocupar com a navegação, os caminhos aos quais ele deve seguir, quais são as coordenadas que ele vai traçar para ele chegar no destino dele. Ele não pode ser um marinheiro desatento, ele não pode ser um marinheiro muito afobado, Não pode estar embriagado. não pode estar embriagado. Ele tem que estar com as suas emoções, digamos assim, equilibradas, para que ele consiga tomar as melhores decisões. Só que muitas vezes a gente só consegue tomar as devidas decisões da maneira correta se a gente cuidar do nosso emocional, se a gente cuidar do nosso lado espiritual. Se o nosso emocional ou o nosso espiritual não estiver em dia, esquece. Você pode estar com o seu corpo em perfeito estado, mas você vai começar a provocar pequenos danos por conta dessa sua instabilidade emocional e instabilidade espiritual. A gente vai cometendo uma falha aqui, outra falha ali, e isso vai se tornando numa bola de neve que vai trazer consequências para o seu corpo material. Então, palavra-chave de hoje, equilíbrio. É fácil? Nem sempre. A gente sabe o que fazer, a gente sabe quais caminhos a gente deve seguir, porém, nem sempre a gente faz a lição de casa. Às vezes depois eu faço isso aqui. Pra que eu vou mudar agora? Se ninguém muda comigo. Não vou na igreja hoje? Vou no culto hoje? Vou lá na reunião?
Ah, não, deixa pra amanhã. Eu sempre vou postergando. Eu não me inscrevi no canal dele. Me inscrevi no canal, não, eu já não vou ouvir o Renato Apolinário. Gente, nós precisamos cuidar da nossa mente, do nosso corpo, do nosso espírito. Porque senão a gente não aguenta. As adversidades do dia, elas são tempestades porrentas, digamos assim. E graças fortes. a Deus. Porque é isso também que faz a gente crescer. Mas a gente não pode deixar que essa tempestade afunde o nosso barco, leve junto o marinheiro e acabe tudo sem a gente ter lutado. Um naufrágio. Por isso que a gente está aqui, para a gente poder lutar, para a gente poder evoluir todos os dias. É uma luta? É uma luta. Só que a gente pode tornar, às vezes, essa luta um pouquinho mais fácil da gente ganhar, da gente vencer. Sem ficar fazendo tanta bobeira por aí, né? Seja o Popó contra o Bambam. É igual o Renato falou. Você não vai para um umbral porque você comeu um pacote de bolacha. Mas você come todos os dias um pacote de bolacha? Você está cuidando da sua veste carnal? Não. E quando for lá cuidar da veste carnal, não entenda só que é comida, bebida, atividade física, não. Mente também. Mente também. Quando você tem pensamentos ruins, toda vídeo, eu não consigo falar essa palavra, ociosidade. É isso, essa palavra aí. Também afetam o físico. Você acha que não? Afeta. Mas às vezes também a pessoa se preocupa tanto com a casca, tanto com o corpo, que corre fazer procedimentos estéticos a perder de vista. Então você também está perdendo um pouco da sua essência. Porque você está preocupando, você está dando valor apenas ao seu corpo. Você está fugindo do que, digamos assim, é o normal, do cuidado com o corpo. Você está fazendo isso o único objetivo da sua existência. E aí acaba se tornando um ciclo vicioso, porque nada vai estar bom para você. Ai, coloquei um botox aqui, mas tem uma unha aqui, vou pôr mais aqui. Ah, mas a minha boca tá muito fina, vou fazer um preenchimento. Ah, mas os meus cílios estão muito ralos, vou preencher. Ah, mas eu não tô gostando dessa gordurinha aqui. Vai lá e faz uma outra lipo. Ah, não, mas não apareceram os gominhos da barriga. Vai lá, faz lipo HD, ultra lá. A gente vai perdendo o controle, vai perdendo a mão. Tudo tem consequências. Tudo que você fizer aqui vai ter consequência. Uma simples tatuagem. É errado? Não é. Mas você tá, que queira que não, causando uma lesão aí no seu corpo. Não vai entender que nós estamos falando que não pode fazer essa tatuagem que é espírita. Não é isso. Estou dando um exemplo. E o nosso corpo está sempre em mudança. Nosso corpo, essa veste aqui, vai estar sempre em mudança para melhor adequar os novos espíritos que estão vindo, mais evoluídos. E aí a gente faz disso o único objetivo. Quantas pessoas a gente não vê que entram em estado de depressão, muitas vezes cometem suicídio porque não se enquadram num padrão, digamos assim, de beleza ditado pela sociedade. E às vezes tenta buscar esse padrão, não consegue, muitas vezes se frustra e acaba cometendo as vias de fato. Quer dizer, se preocupou muito com o corpo, uma preocupação exagerada, porém esqueceu do equilíbrio, que é o quê? Cuidar do lado espiritual, cuidar da mente, para que isso não atinja ou não tome proporções muito maiores do que realmente deveriam ter. Essa mudança que eu disse, a gente vê há um tempo atrás, mas 20, 30 anos atrás, uma pessoa vivia no máximo aí 60, 70 anos. Hoje, a quantidade de pessoas que passaram de 100 anos é enorme. Antigamente era raríssimo. Por quê? Um espírito mais evoluído,
tecnologia, medicina. Pra você ter uma ideia, agora é o momento do Discovery Channel. 12% dos novos nascimentos no mundo já estão nascendo sem apêndice. Por quê? Não está servindo mais para nada. Num passado lá, quando a gente, nos nossos ancestrais, que comia muita mato, planta, tinha serventia, porque a digestão demorava mais, tal. Não vou entrar no fundo aí. Mas, ao longo dos anos da evolução, ela foi perdendo. Então já os novos corpos, né, os novos espíritos já estão vindo sem o apêndice, 12% da população. Então nosso corpo está sempre em mudança para se adequar ao espírito. Então, novamente, o equilíbrio tem que ter o equilíbrio para que a gente possa aproveitar da melhor forma essa ferramenta que nos é emprestada, que após o desencarne não serve para nada. Meu corpo no melhor caixão. Não! Curiosidade. Para quem falou isso foi Emmanuel, em um dos livros psicografado pelo Chico Xavier. A cremação é muito bem vista pela espiritualidade. Claro, depois de mais ou menos umas 72 horas, que é todo o processo, depende do espírito, a evolução do espírito tem todo esse processo aí de mais ou menos 72 horas. Depois disso, o que eu faço com o pó? Já em qualquer lugar, que é só corpo. Você morreu? Fica gastando dinheiro com um caixão bonito, melhor. Não! Se pudesse jogar em qualquer lugar, isso aqui é só uma veste, é uma roupa que você usou aí durante o período. Você não pode se apegar a isso aqui. Mas durante a sua encarnação você deve cuidar de maneira consciente, de maneira equilibrada desta sua veste carnal que lhe foi emprestada. Como se fosse uma roupa, né? Você tem que lavar, tem que passar, tem que cuidar. Porque senão ela vai durar menos tempo que o fabricante disse que duraria. É o que a gente fala. Tudo de menos faz mal, porém tudo demais também pode causar prejuízo. Então a gente tem que achar um meio termo para poder caminhar de maneira saudável, corpo, mente, espírito, né? Porque até atividade física demais, você ficar ali pensando só nisso, seus únicos objetivos é definir o shape, também vai dar ruim. Você se privar de comer para não engordar, praticar só atividade física, tomar os remédios aí, as bombas, digamos assim, das academias, e não cuidar da sua alimentação, o corpo não vai aguentar não, mesmo você praticando atividade física. Vai chegar uma hora que vai entrar em colapso. Gasta demais energia, não é reposto com uma alimentação saudável, ainda por cima coloca vários produtos químicos pra dentro, chega uma hora que dá pane aí no sistema. Então tudo demais faz mal. As cirurgias em excesso, o exercício, né? Esse cuidado exagerado faz mal. Assim como o cuidado precário também. Porque todo esse esporte de alto rendimento levam o corpo ao limite, que não foi preparado para ser levado. Então, o equilíbrio é necessário. Esse pessoal aí que só se preocupa com o corpo vão ser cobrados, não vai ter jeito. Você não vai levar esse corpo isso aqui lá para cima, para o espiritual. Então também começa a dar valor às suas virtudes, à sua moralidade, para aquilo que agrega. Quer ver? Vê agora na minha mente. Você tem que se preocupar, enquanto encarnado, em deixar um legado, não uma herança.
preocupar em matéria, dinheiro, para deixar para filho, para deixar não sei para quem, né? Pensando na matéria, é herança. Sabe qual é a diferença de legado para herança? O legado você deixa indo. A herança você deixa para. Então se preocupe com o legado, para que a hora que você desencarnar, vão lembrar de você, vão lembrar da sua história. Pessoas, né? Eu vou falar por mim, por nós. Pô, bem velhinho lá, e quando tiver lá com seus 90 anos, alguém fala assim, ó, conheci Jesus por conta de vocês. Isso é um legado que a gente deixou. Ou no final da sua vida, sua esposa olha para você, ou você olha para sua esposa e fala, obrigado pela vida que você me proporcionou. Você deixou um legado. Agora, herança não tem validade nenhuma. Traz mais discórdia. Então, equilíbrio e se preocupar com as coisas não palpáveis que vão ter muito mais valor lá na nossa vida, na verdadeira vida, que é lá, no plano espiritual. Não é aqui. Aqui estamos de passagem. Aqui é só uma escola que nos é oferecida para um aprendizado constante. Só que muitos de nós, muitas das vezes, a gente cabula a aula, a gente não usa essa oportunidade que nos é oferecida da melhor forma. E o tempo está passando. Cabe a você. Eu acho que a pergunta do início, né, foi respondida. Somos um espírito. Todos somos espíritos. Eu, Vânia, você que está nos assistindo, você é um espírito. Independente se está encarnado, não, você é um espírito. Então somos um espírito com um corpo. Ok? E você aí, que está com um corpo aí que veio com uma deficiência, uma patologia, algo que não é, que é meio diferente dos outros, tem um porquê. E muitas das vezes esse porquê foi você que pediu lá no plano espiritual. Então, não culpe ninguém, não use de desculpa para não fazer isso ou para não fazer aquilo. Aproveite essa veste da melhor forma. E aproveite para você trabalhar sua reforma íntima. Ok? É isso? Mais alguma coisa? Então vamos concluir aí com a mensagem do Roberto. Vamos ver aqui o que ele tem nos a dizer. Eu falei o vídeo passado, ele está se empolgando. Cada vez mais mensagem maior. Vamos lá. Tá grande. Mensagem do Espírito Roberto. Deus lhe emprestou uma ferramenta para que ao longo de uma encarnação você se desenvolva como espírito, buscando sempre a sua evolução. Ele sempre lhe emprestará o corpo que você precisa, baixo, alto, gordinho, magrinho, com algumas deficiências ou patologia. E isso acontece de acordo com o nosso merecimento. Por isso, a necessidade de se cuidar desse corpo para que o espírito use desse instrumento em bom estado. Mas esse cuidar não é cultuar o corpo para que não se alimente a vaidade, pois quando nossa atenção está apenas voltada para a melhoria externa, nos esquecemos de tratar do espírito, procurando desenvolver bons pensamentos que elevam a vida e ajudam a desenvolver a moralidade. A questão é que as pessoas vão gradativamente destruindo o corpo físico, se esquecendo que está destruindo seu veículo para se movimentar nessa vida. Saiba que seu corpo só tem um inimigo. Não é o vírus, ou bactéria, ou algo externo. O inimigo do seu corpo é um espírito indisciplinado. Essa aqui também é frase de caminhão.
De novo, seu corpo só tem um inimigo. Não é o vírus ou bactéria ou algo externo. O inimigo do seu corpo é um espírito indisciplinado. E o tratamento é a reforma íntima, que através do autoconhecimento e autoeducação serão as ferramentas ideais para o equilíbrio corpo e espírito. Mensagem bonita hoje, hein? Não que as outras não sejam, mas hoje achei legal. Então é isso, pessoal. Vamos para a peça final. E assim, vamos encerrando o nosso evangelho de hoje, agradecendo a presença de toda a espiritualidade amiga que aqui esteve por mais uma reunião, agradecendo também ao mentor de cada um que está sempre nos acompanhando e pedir que continue a nos induzir aos melhores caminhos, aos melhores pensamentos, mas respeitando sim o nosso livre-arbítrio. E pedindo a Deus e a Jesus que ilumine essa casa, que ilumine aí a casa de cada um de vocês, que ilumine o caminho por onde há de irmos e abençoe a todos aqueles com que há de convivermos e que emane vibrações positivas a todos aqueles que estão passando por certa dificuldade física, financeira, emocional e espiritual. E peço a espiritualidade aqui presente e a espiritualidade que esteja aí presente no local que você está fazendo o evangelho, que possa fluidificar as nossas águas, para que possamos fazer bom uso durante a nossa semana. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então, vamos ficando por aqui. Novamente, antes do fim, nesse finalzinho do vídeo, que eu espero que você esteja assistindo até o final, já falando, assiste o vídeo até o final. Se inscreva no canal, deixa o like se não deixou o like ainda, tá? Comente, importantíssimo pra gente, pra saber nosso termômetro. O like, já falei de novo, então like de novo. O sininho. Nos visite nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, estamos também, ok? E é isso. Ficamos por aqui. Nos vemos na próxima quarta-feira, às 9 horas da manhã, sem falhar, para mais um Evangelho no Lar. Tenha uma ótima semana, fique com Deus e um forte abraço a todos vocês. Na semana de vocês não falte amor, alegria, fé e gratidão. A gente se encontra na próxima quarta-feira, se Deus quiser. E vocês vão ficar com Ele também. Então fiquem com Deus, um grande abraço, um grande beijo para todo mundo. Até semana que vem, gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.